Então vamos lá, vamos lá. Agora sim, estamos iniciando 13 de agosto, sexta-feira 13, nossa aula de gestão de pessoas, na categoria 17, que é uma categoria, né, um formato de disciplina que prevê encontros síncronos, né, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas e 30 minutos. Então, quero fazer o registro da importância da participação. A Bianca está judiando de mim, está aberta a câmera assim, ó, na transversal. É que eu tô no telefone, prof, tá Eu carregando. imaginei. Mas tá bem, tá bem. Legal que tu abriu a câmera. Isso para mim é o mais importante. Isso para mim é o mais importante. Valdemir e Juliana, se puderem, abram a câmera para eu não ficar falando com letrinhas apenas, né? Letra B, para E, muito bem, obrigado. Ó, Ana Aparecida chegando agora. Mas o que eu queria registrar, que eu estava falando, é exatamente a importância de nós fazermos bom uso dessa característica da disciplina, que são os encontros síncronos. Ana Aparecida, que legal, tudo bem? E desses encontros síncronos. Então, porque sim, eu poderia gravar uma hora de papo aqui, de exposição e tal, depois posto lá e o pessoal assiste quando puder e tal, mas não é esse o propósito. O propósito é exatamente a interatividade, a gente ter a possibilidade de troca de experiências, de conversar um pouco e tal. Então, é nesse sentido que eu quero, né, já que está gravando, temos poucos ainda na sala de aula, é um horário um pouco mais é diferente, talvez mais difícil, numa sexta-feira, 20 e 30 e tal, mas de qualquer forma, quero fazer esse chamamento para todos que assistirem o vídeo aí gravado, que estejam sempre presentes. O debate, a interatividade, a interação é sempre muito valiosa e eu prestigio muito a presença e a participação nas sextas-feiras nos nossos encontros, porque enriquece. Às 19 horas eu tenho uma turma, também desta disciplina, né? E ela já está lotada e tal. E foi muito bacana, nós tivemos quase 60 alunos participando da aula agora, né, que terminou agora. Por isso, o Valdenir já estava aguardando, né? E eu cheguei em cima da hora, 20 e 30, porque a aula terminou agora, né? E foi bacana, tinha uns 60 alunos, muita participação e tal, ficou muito rica. E vamos tornar rica também esses nossos encontros nessa segunda parte da noite, às 20 e 30, certo? Então vou sempre aguardar, esperar vocês aqui e tomara que aqueles que estão chegando, que estão se matriculando ainda, esta turma está aumentando o número de alunos, estejam também sempre presentes. Sempre que possível, abram a câmera para a gente, né, qualificar ainda mais essa nossa interatividade. Eu vou começar com uma história. Para quem já teve aula comigo, já assistiu alguma palestra e tal, talvez até já conheça essa história, mas eu vou começar com uma história para a gente depois discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre as conclusões desta história, que na verdade é um fato que aconteceu, uma experiência. Lembram, quem estava na semana passada, a gente falou sobre a experiência de Hawthorne, né? A experiência que Elton Maio foi para dentro da fábrica de relés, lá em 1934, e, enfim, fez uma série simulou uma série de situações e tal, foi experimentando, apontando os resultados e tal. Estas experiências, que na verdade se constituem em pesquisas, né? Isto é a base da ciência, né? Então, fazer pesquisa, fazer levantamento, fazer apontamentos para que se possa descobrir, para que se possa. O que é descobrir, né? É enxergar algo que estava coberto. Então, descobrir significa, né, é, é, era obscuro, era desconhecido. E em algum momento, a partir da criação de situações, de pesquisa, de investigação, nós descobrimos e enxergamos uma nova realidade, enxergamos novas verdades. A pesquisa, nós estamos numa universidade e a pesquisa faz parte do cotidiano da universidade.
Nós temos que nos acostumar. A Bianca e a Juliana comentaram agora que estavam no TCC. Né? Então, o TCC é colocar em prática, é fazer pesquisa, é buscar investigar e tal. A universidade tem esse papel também. Muito bem. A pesquisa, o experimento que eu vou contar, é o experimento, como eu disse, não sei se a Bianca já ouviu essa história. Eu dei 2 ou 3 palestras aí na Central, mas eu acho que tu não assistiu, né, Bianca? Não me lembro. Não, prof. Tá. Então, e aí é porque eu me lembro que numa delas eu contei essa história. Dan Ariely. Dan Ariely é o nome de um professor de uma universidade dos Estados Unidos. E o Dan Ariely é um pesquisador, é um curioso, é um cara que busca descobrir. Legal, Larissa, obrigado por ter aberto a câmera. E o Dan Ariely, esse cara, é um professor pesquisador. E ele resolveu fazer uma pesquisa com os alunos dele. E a pesquisa consistia no seguinte: eu vou contar essa pesquisa porque tem o resultado dessa investigação é algo que tem muito a ver com o que nós vamos conversar hoje, mas tem muito a ver com a nossa vida, em todos os sentidos. A pesquisa dele consistia na montagem de um robô com peças de Lego. E como é que ele organizou essa pesquisa? Como é que ele organizou essa pesquisa? Ele pegou os alunos dele e dividiu em 2 grupos de alunos. O primeiro grupo de alunos, mas eram 2 grupos semelhantes, com as mesmas características, idades semelhantes, andavam no curso mais ou menos no mesmo semestre, no mesmo estágio e tal. Então, 2 grupos semelhantes, tá? de aptidões semelhantes e tal. E ele dividiu, então, em 2 momentos a pesquisa. Primeiro momento, primeira etapa da pesquisa. Olha só que interessante. Vem o grupo, um por um, dos alunos e das alunas, e ele tem uma caixinha com peças de Lego. E tem um folheto orientativo, né, como se fosse um manual, mas um folheto orientativo, explicando a posição de cada uma das peças e tal, como deveria ser montado um robô. Então, ali estavam as explicações de como montar um robozinho com as peças de Lego. E as peças que tinham na caixa eram exatamente as peças necessárias para montar o robô. Nem mais nem menos as peças para montar o robô, e tinha ali as instruções. E começou o experimento, vinha o primeiro aluno, e ele perguntava: escuta, aqui tem uma caixa com peças de Lego, aqui tem um manual de orientações para tu montar esse robô. Quero saber se tu monta esse robô se eu te pagar $3. Aí o aluno tinha sido convidado voluntariamente para participar do experimento, agora até estava ganhando $3 para montar, tá, tudo bem. Então, né, o aluno podia aceitar ou não, mas, né, ok, normalmente, pelo menos, né, aceitava. Montava o robô, terminado o robô, que não tinha um grau de dificuldade muito grande, mas enfim, também não era tão simples. Montava o robô, entregava para o Dan Ariely pegava o robô e colocava aqui do lado, uma mesinha aqui, o robô. E feito isso, ele pegava uma outra caixa, com peças idênticas à anterior, o mesmo folheto de orientação, e perguntava: tu monta mais um agora? Te pago R$ 2,70. Antes foi 3. Te pago R$ 2,70. Eu, né? Tá, já peguei mais ou menos, já sei mais ou menos como é e tal. Tá, top. Montava, terminava o robô, entregava para o Dan. O Dan pegava o segundo robô e colocava do lado do primeiro aqui. E pegava outra caixinha. Tu monta mais um robô? Te pago agora R$ 2,40. Ele ia reduzindo 30 cents por robô. Pagou $3, $2,70, $2,40. Se o cara topasse montar mais um, $2,10.
Quer montar mais um? Te pago 1,80. Ia baixando 30 centavos por robô. Então, na nossa boa matemática, quantos robôs no máximo poderiam ser montados? Um com $3, dois com 2,70, três com recebendo aí 2,40. No máximo, tirando 30 centavos de $3, de 30 em 30, no máximo 10, certo? Lógica matemática, né? 10 vezes 30 centavos, $3. Só que cada um dos robôs ele ia reduzindo 30 centavos, tá? E quem estava participando ali, o voluntário, tudo bem, Valcilene, seja bem-vinda. O que estava participando, o voluntário, ele poderia parar a hora que quisesse. No primeiro robô, não quero montar, odeio Lego, não gosto disso, tá bom, tá bem? Ah, eu gosto, eu quero mais um, quero mais um, ah, agora eu cansei, não quero mais. Ok. Cada um dos alunos que vinha montava um número X de robôs, né? Dentro desta dinâmica sempre. Vinha um, ia montando e ele ia colocando. Se o aluno topasse montar os 10, iam ficar 10 robôs aqui, montados. E vários alunos fizeram esse experimento e deu, no final, uma média daquela turma, né? Na média, deu X robôs. Porque alguns montaram mais, outros menos, mas a média deu X. Legal. Vamos para a segunda etapa do experimento. Um outro grupo de alunos, mas com as mesmas características, com o mesmo perfil. Isso é um cuidado que a gente, quando faz experimentos, quando faz pesquisas, tem que comparativas, né, de dois grupos ou dois ambientes, tem que ter a segurança de que são grupos com características idênticas, dentro das mesmas circunstâncias, dentro do mesmo ambiente, dentro do, né? O cenário tem que ser o mesmo, senão tu cria variáveis que podem comprometer o resultado. Então ele tinha o mesmo ambiente, tudo igual. Aí vinha o primeiro, aí ele entregava a caixa, mostrava o folheto. Eu te pago $3 se tu fizer o robô. Ele montava o robô, entregava para o Dan Ariely. O Dan Ariely pegava uma outra caixa, perguntava, tu monta mais um agora por 2,70? Até aí tudo igual, né? Primeiro por 3, tu monta mais um por 2,70 e ele topa. Aí quando ele começa a montar o segundo, o Dan Ariely, que recebeu o primeiro, na frente dele, começa a desmontar e botar para dentro da caixa as peças. Enquanto ele está montando ali o segundo, o Dan Ariely está desmontando o primeiro e botando para dentro da caixa. Desmontou, e ele está terminando ali o segundo, ele entrega o segundo, e o Dan Ariely, que tem a caixa agora com, né, o Lego desmontado, pergunta, tu monta mais um agora por 2,40? Se ele topar montar mais um por 2,40, ele pega o que foi montado, enquanto o outro vai montar, e começa a desmontar. Tu monta mais um por 2,10. Se topar, desmonta o que foi feito anteriormente e entrega o outro. E assim sucessivamente. Qual era o trabalho a ser feito no primeiro grupo e qual era o trabalho a ser feito no segundo grupo? Montar robôs. Certo? Esse era o trabalho. Qual era a remuneração do trabalho no primeiro grupo e qual era a remuneração do trabalho no segundo grupo? $3, $3, 2,70, 2,70, 2,40, 2,40. Tudo igual. Ok? Tudo igual. O trabalho de quem está ali do outro lado, do aluno que está participando, é o mesmo, a remuneração é a mesma. A única coisa que mudou é que no primeiro grupo, o Dan, cada robozinho que terminava, ele botava aqui. E a segunda, terminava o robô, ele já começava a desmontar, né, e já dava ali para ele começar a montar de novo. Pergunto para vocês agora. O que vocês acham que aconteceu em termos de resultado? O grupo primeiro produziu mais, menos
ou a mesma quantidade, na média, que o segundo grupo? O que vocês acham que aconteceu como resultado? Na média, o primeiro grupo produziu mais, menos ou a mesma quantidade? Eu vou tomar água. Boa noite, professor. Eu acho que o primeiro grupo produziu mais, por causa que eles estavam com as peças visualmente ali. E se eu estou montando alguma coisa e a pessoa está desmontando, vai me irritar, eu vou parar rápido. Não vou levar à frente. Desculpa que eu tenho um bebezinho aqui que está falando junto. Legal. Legal. Não tem problema. Deixa a Nenê, como é que é? É o ou a? É o Matheus. Ô, Matheus, isso aí. O Matheus tem que participar. Tá animado, Matheus. Pode deixar ele participar. Então, Valdenir acha que, como está vendo ali e tal, né, ele vai montando mais. E se na minha frente, enquanto eu estou montando, já estão desmontando que eu fiz, isso, eu vou me irritar, vou me indignar. Não, para aí, tia, isso aí não. E não vou montar. Isso é um ponto de vista. Isso é o que o Valdenir acha. Mas eu quero ouvir mais. O que vocês acham? Diga, o que tu acha? Professor, Larissa. Fala, Larissa. Oi, professor. Eu concordo com o colega de que o primeiro grupo montou mais do que o segundo, por conta de que o fato de o pesquisador estar desmontando os robôs, isso acaba não irritando, mas desmotivando. E aí, eu desmotivado, eu produzo menos. Na minha concepção é assim. E o primeiro grupo, por estar vendo que o meu trabalho, ele montou o robô está ali, provavelmente vai servir para alguma coisa, vai ser útil o trabalho, isso me motiva a produzir muito mais. Para mim, eu consegui enxergar assim. É um ponto de vista. O Valdenir já disse, eu já não ia gostar, né, de ver sendo desmontado, já ia me revoltar. É um sentimento, né, não muito bom. A Larissa acha que pode ser um outro sentimento, mas que também não é muito bom, que é de desânimo, de frustração, de desmotivação, porque, pô, afinal de contas, né, é quase que um desprestígio ao meu trabalho. Quem é que está aí, Ana? É meu primo. Olha aí, tudo bem? O que tu acha, Ana? O que tu acha, Valcilene? Bianca, Juliana, o que vocês acham? Eu acho que tem dois pontos que desmotiva, né? O fato de diminuir no valor e o fato deles ir desmontando. Mas a redução do valor aconteceu para os dois. Tá? Sim, mas aí quando ele desmonta, meio que soma, meio que tá Sim. desmotivando os dois lados, só que aí um lado desmotiva um número muito maior. Interessante. Então tá. A tendência de as pessoas irem parando, né, de acordo com a Ana, é que, bom, tá baixando o valor, daqui a pouco também eu não vou. Chega. Por 3 estava bom, 2,70, 2,40, mas agora já não quero mais. Isso já vai desmotivando, mas tem um grupo que ficaria, que potencializaria essa desmotivação, que é exatamente o fato de estar desmontando. Por enquanto não tem ninguém discordando, todo mundo acha que o grupo que tem o robô sendo desmontado é um grupo que, a princípio, produziu menos. Concordam? Bianca, alguém discorda disto? Discorda desse ponto de vista? Vocês já ouviram falar no trabalho Sísifo? Nunca ouviram falar? Sísifo é um personagem da mitologia grega. E Sísifo, ele teve que... Ele era filho de um deus grego, mas ele cometeu crimes e teve que pagar uma pena. E essa pena, conta
a história que integra a mitologia grega, esta pena era que Sísifo teria que subir uma montanha empurrando uma rocha redonda. E o Sísifo tinha que empurrar essa rocha redonda até o topo da montanha. E quando chegava lá no topo da montanha, ele soltava a rocha e a rocha rolava até o ponto de origem. E Sísifo tinha que voltar e empurrar a rocha até o topo da montanha. E lá novamente soltar, e essa rocha rolava até o pé. E de lá ele tinha que ir novamente, e assim sucessivamente. Não podia rolar para frente para passar a sensação de avançar, de progresso, de mudança de lugar, não. Ela sempre voltava para o ponto de origem. Isso foi a pena. Tu vai cumprir a pena pelos teus crimes. Vai passar o resto da tua vida empurrando essa rocha e ela volta para o mesmo lugar. E tu empurra e ela volta para o mesmo lugar. E hoje, se vocês pesquisarem, o trabalho sísifo é um trabalho sem sentido. Um trabalho não tem porquê, não tem lógica, uma coisa, né, sem sentido. O Dan Ariely, que fez o experimento do Lego, ele intitulou este experimento, essa experiência que fez, como experiência de trabalho sísifo. Porque tinha um grupo que passou a ter o sentimento de um trabalho sem sentido. Um trabalho sem lógica. Qual era esse grupo? O grupo que estava vendo ser desmontado o robô. E, por consequência, como disse Larissa, como concordou a Ana, como disse o Valdenir, por consequência, produziram menos, desistiram antes. Você sabe quantos robôs, na média, foram montados pelo grupo que tinha os robôs desmontados, o segundo grupo? Eles, na média, montaram 4 robôs. Alguns desistiram já no segundo. Estava montando o segundo ali e viu que o primeiro estava sendo desmontado. Não quero mais montar. Alguns montaram 3, 4, 5, mas na média, deu 4 robôs. A média daquele grupo deu 4 robôs por pessoa. Vocês sabem qual foi a média que o primeiro grupo, aquele que ficava os robozinhos, né, sendo organizados e colocados ali, qual foi a média desse primeiro grupo? 8 robôs. O dobro. Iam montando, e como vocês disseram, né, estavam vendo o resultado do trabalho. Bom, se aquele robozinho depois ia ser desmontado, e tá bom, não sei, mas está ali, né? Eu estou vendo, estou trabalhando e estou vendo o resultado, como disse o Valdenir logo no início. Eu estou vendo a minha produção. Agora, quando estão desmontando, quer dizer, concretamente, se a gente pensar assim, ó, que o ambiente de trabalho, o ambiente que estava acontecendo a coisa ali, a montagem do Lego, a remuneração, né? Ele estava ganhando a mesma coisa, $3, $2,70, todos eles. Tudo era a mesma coisa. Mas vejam que tinha um fator que não era do ambiente, mas sim um fator psicológico, um fator, né, imaginário, um fator que dizia a respeito a um desprestígio, a uma desvalorização. Não sei, as coisas não fazem sentido, não tem lógica, por que que... E na cabeça deles, aquilo representava um forte motivo para desistir. Não quero mais. Desmotivou, como disse a Larissa. Desmotivou, não tinha mais entusiasmo, não tinha mais motivação para fazer aquilo. Trabalho sísifo é o nome dessa experiência e é
toda vez que nós temos um trabalho que a gente não tem muita clareza do propósito, não tem muita clareza do significado, dos motivos e tal. Isso é uma reflexão inicial para que a gente pense e leve isso para o nosso dia a dia, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso trabalho, para o trabalho da nossa equipe, enfim. Né? O quanto há de sentido naquilo que eu estou fazendo, para tudo na vida, para tudo na vida. O quanto nos envolvemos numa disciplina, num curso, num trabalho, numa atividade, numa tarefa, o quanto nos envolvemos e qual é a relação disso com os significados que aquilo tem para nós. Quando tem significados reais, claros, evidentes, aquilo nos motiva. A motivação tem a ver com isso, com ter sentido. E às vezes, por circunstâncias várias, por vários motivos, às vezes a gente tem que realizar uma coisa que não nos entusiasma, não tem muita lógica e tal, tem que fazer, mas eu nem sei muito bem porquê e tal. Quando eu não tenho essa clareza de propósito, quando eu não tenho esse envolvimento, eu me desmotivo, eu faço menos, eu faço pior. O que eu entrego, né, fica longe daquilo que poderia ser entregue se eu fizesse com razão. Quando eu estou dentro de uma empresa, quando eu estou numa atividade profissional, eu preciso ter clareza de propósito, eu preciso ter, né, consciência do quanto é importante a atividade que eu estou fazendo. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente tem que ter a consciência de que a pessoa que vai realizar a atividade, essa pessoa precisa compreender o porquê e da importância daquela atividade. Precisa ter claro isso. Senão não vai ter engajamento, não vai ter compromisso, não vai ter comprometimento. Então, o quanto nós conseguimos deixar claro para as pessoas que trabalham na nossa empresa, na nossa equipe, o quanto eu tenho claro isso na minha atividade, o quanto há de clareza de propósitos. Isso é uma primeira reflexão para a noite de hoje, que vai encaminhar, inclusive, as nossas discussões agora em seguida, que dizem respeito ao comportamento das pessoas em equipe e assim por diante. Então, um primeiro pensar aí desta noite. Lembrem-se de Sísifo, lembrem-se do quanto nós podemos fazer as coisas com mais ânimo, com mais vontade, quando temos clareza de propósito, e o quanto as pessoas podem se desmotivar se não tiverem, né, muita compreensão, muita clareza daquilo que precisa ser feito, do porquê precisa ser feito, né, qual é o sentido daquilo, qual é a razão de fazer aquilo. Tranquilo? Muito bem. Conheceram Sísifo hoje. Sísifo, da mitologia grega, mas que tem muito a ver com motivação, que tem muito a ver com engajamento, com fazer as coisas com vontade, com gosto. O TDE da semana passada falava sobre estes aspectos psicológicos que compõem o ambiente que a gente trabalha, né? E eu pedi, né, que escrevessem, tivemos poucas participações. Na verdade, só o Marcos, que não está aqui hoje, e a Bianca e a Juliana, que fizeram juntas, participaram. O TDE, quero chamar a atenção e registrar aqui para vocês e para aqueles que vão assistir depois. O TDE eu sempre fecho na quinta, então cuidem disso. Talvez hoje vocês tenham, vamos ver o que tem para gestão de pessoas, entraram lá e o TDE estava fechado já. Lembre-se que o TDE, trabalho docente efetivo, sempre vai ser um complemento daquilo que a gente conversa na aula e vai discutir. Então, hoje nós vamos discutir mais alguma coisa. Oi, Larissa. O senhor deixou aberto lá no aula para a gente postar? Até ontem. Eu não achei. Ontem à noite, depois da aula de cálculo, eu entrei no aula na sua sala para me procurar e eu não consegui encontrar. Acho que eu não olhei direito, né? Estou aqui com aula aberto.
Eu fiquei, será que tem que encaminhar para o e-mail, para o número do professor? Por isso que eu não encaminhei, eu não encontrei lá. Não sei se as Deixa meninas eu aí ver que uma coisa encaminharam aqui. conseguiram achar, porque eu não achei. Deixa eu ver uma coisa aqui. Professor, eu acho Ó, que pode ter sido porque ele fica numa sequência diferente das aulas normais, por exemplo, a aula que eu tenho que eu sim. tinha Vocês normalmente estão fica. enxergando agora aqui o Né? ambiente aula, não? Sim, Estão enxergando? Ó, gestão de pessoas, eu acho que isso vocês enxergam, né? No de vocês, né? Porque essa é a minha tela. Mas tem o bloco introdutório, que é o link que vocês pegam para os nossos encontros, né? Essas informações iniciais aqui, até esse calendário acadêmico está invisível para vocês, porque eu tenho que atualizar ele, sala de integração, tá. Aí vem o bloco desenvolvimento 1, que tem as atividades iniciais da primeira parte, certo? E depois encontros semanais do bloco 1. O link da aula passada e a sala de interação TDE do dia 6. Aqui, entre uma e outra, eu vou colocar o link da aula do dia 13. Toda semana vai entrar aqui de novo, tá? Então, vai entrar aqui o link da aula do dia 13, que vai ser a gravação disso que está acontecendo agora. E embaixo, sala de interação TDE 13 de agosto. É nesse bloco. Ah, então era nessa sala de interação que estava. Exatamente. O TDE aqui, ó, TDE vai ser um por semana. Então, teve o TDE do dia 6, TDE do dia 13, TDE do dia 20. Ah, tá. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou... TDE do dia 6, vamos fazer uma coisinha aqui, data do término, vou colocar aqui 14, que é amanhã. Olha, arrasou. Porque aí vocês têm a possibilidade de amanhã, com calma, ou hoje mesmo. Não, hoje, e assim amanhã... que terminar a aula, eu já encaminho. E já está aberto, tá? Ó, então abriu de novo agora o TDE do dia 6 para o dia 14. E já está aberto para a semana que vem o do dia 13. Mas assim, Larissa, como eu falei agora há pouco, né? Eu normalmente deixo até quinta, tá? Sim. Para que eu tenha tempo na sexta de dar uma olhadinha e tal, sempre fazer um comentário, porque, por exemplo, agora só foram, né, essas postagens aqui da Bianca, da Juliana e do Marcos, né? A Bianca e a Juliana ainda trouxeram um depoimento do hospital, né, do quanto é importante a integração das pessoas entre os departamentos, a importância da liderança, e nós vamos falar um pouco sobre liderança agora em seguida, né? Então, o depoimento desta área da saúde, né, o quanto estas questões, né, de integração são importantes, e o Marcos trouxe o depoimento da questão do equilíbrio emocional, né, do quanto precisamos para que as atividades sejam bem desenvolvidas, que se tenha esse equilíbrio emocional, que é um ponto também que nós vamos conversar mais adiante. E esse aspecto do equilíbrio emocional, ele deriva destas características ou destas circunstâncias do ambiente. Muito bem, vamos voltar aqui. Voltando. Ficou claro ali, então, Larissa? Lugar Ficou, ali, né? professor, obrigada. Assim que terminar a aula de hoje, eu já encaminho para o senhor. Show, muito bom. E assim, ó, a sala de interação, muito mais do que um compromisso, assim, responder uma questão e tal, muito mais do que isso, é um espaço a mais para a gente refletir com relação aos exemplos e depoimentos dos colegas e tal. Então, é bem sala de interação mesmo, e eu sempre insisto, olha, não fiquem só preocupados, não que precise fazer isso sempre, mas não fiquem só preocupados em responder logo e dizer o que tu acha e ponto. É interessante ler a participação dos colegas. Né? Ler, e mais do que isso, quando tu achar que tem alguma coisa que tu pensa diferente, ou que tu pode complementar, ou que pode trazer um exemplo, né? Olha, o que a Larissa escreveu, bacana e tal, inclusive eu tenho um outro exemplo, ou, enfim, olha, o que a Larissa escreveu, não, eu penso diferente e tal. Sala de interação, de interatividade, de debate e tal. Isso é o mais importante e talvez o principal propósito desses espaços.
Muito bem. Então, bacana pela participação da Bianca, Juliana e Marcos, e agora fica o convite para todos que não tiveram a oportunidade de participar neste primeiro, estendi aí e tal, está gravado, está registrado, está mostrado onde é que está. Agora, nos próximos, sempre eu vou encerrar nas quintas-feiras. Certo? Agora vamos conversar sobre um outro aspecto que também é característica contemporânea e que tem relação com essa questão que estamos falando desde a semana passada, que diz respeito à motivação. Lembram que a experiência de Hawthorne, daqui a pouco, constatou que as mulheres continuavam entusiasmadas, engajadas e tal, e que tinham fatores psicológicos, né, que influenciavam no desempenho dela, muito mais do que os aspectos fisiológicos. Então, foi importante aquele descobrimento, assim, do quanto, né, os fatores emocionais e psicológicos interferem no nosso engajamento. Hoje pensamos um pouco o quanto a clareza de propósitos, de significados, o quanto ter sentido a atividade que a gente está fazendo influencia também no nosso estado motivacional, no nosso engajamento. E vamos falar agora sobre um ponto que já está lá no TDE do dia 13, que diz respeito à gestão participativa e, mais especificamente, para o nosso momento aqui de discussão, eu queria trazer uma provocação para vocês sobre equipes autônomas. Quero saber se vocês, primeiro, já conhecem, se já trabalharam em alguma equipe autônoma, se já ouviram falar, se já leram alguma coisa a respeito, se vocês entendem que isto, na prática, não funciona, que isto pode ser apenas um modismo, ou que isso é uma tendência. O que vocês acham? Vou fazer uma conversa. O que vocês acham desta maneira com que alguns autores recentes, contemporâneos, né? Quando eu digo autores contemporâneos, eu estou falando autores do nosso tempo, mas não só de hoje, já de alguns anos, sugerem, indicam, recomendam, ou acreditam que pode, alguns autores acreditam que realmente isso pode ser interessante. Equipes autônomas. Está claro para vocês o que é uma equipe autônoma? O nome já sugere, né? Equipes que têm autonomia para tomar as decisões com relação a estabelecimento de formas de execução das atividades, de forma de execução das tarefas, de distribuição das tarefas, enfim, de revisão de metas. Enfim, nós decidimos, nós. E não precisamos de um supervisor, nós não precisamos de um coordenador, nós não precisamos de um líder. Nós sabemos o que precisamos fazer e fazemos, e decidimos, e tomamos os caminhos, assumimos as posições e corrigimos eventualmente aquilo que... Mas nós, né, somos autônomos. Será que isso pode realmente funcionar nas empresas? Será que tem empresa que já trabalha nesse sentido? O que vocês acham? Equipes autônomas. O que vocês acham? Eu acho que sim. E tu acha que isto Tu acha isso, Bianca, que como é que isso pode acontecer? Que a gente pode... Tu acha que é positivo isso? Ok, tá, existe. Mas tu acha que realmente isso é positivo? E sendo positivo, tu acha que é uma tendência? E sendo uma tendência, de que forma que as empresas que ainda não possuem isso podem caminhar nesse sentido? Não sei para você é uma boa, sinceramente. Porque, né, nunca trabalhei
numa empresa assim. Mas acredito que tenha benefício sim para o funcionário, de tipo assim, dele render melhor, essas coisas assim, eu acho que sim. Só que não sei, entendeu? Não sei se, tipo assim, se as outras empresas, tipo, vendo que uma dá certo, não sei se as demais iriam aderir, entendeu? Alguém conhece alguma empresa que funcione neste formato? Totalmente autônomo eu não conheço. As duas empresas onde eu trabalhei até hoje são, vamos dizer, são misto. A equipe trabalha autônoma até uma certa parte, até onde tem aquela autonomia para trabalhar, de divisão de tarefas, um ajuda o outro, algumas coisas assim, mas sempre tendo uma liderança onde vai ser levado à frente, por exemplo, melhorias do setor, alguma coisa do tipo, para não ficar todo mundo falando e todo mundo vendo algumas coisas. Então, teria tipo uma organização hierárquica, mas a equipe trabalhando em, vamos dizer assim, tendo autonomia para algumas decisões. Não sei se eu consegui ser claro. Sim. Tem uma mescla, né, que pode ser um avançar, que pode ser um processo que esteja em andamento, né, porque essa questão de uma empresa que tem a sua estrutura hierárquica definida. Vejam que lá, se a gente voltar algumas décadas, não precisa voltar muito, mas enfim, vamos voltar aí uns 30, 40 anos, a gente vai encontrar empresas com estruturas hierárquicas rígidas, nesse formato piramidal, onde o poder está concentrado lá em cima, né? Então, lá é que se toma as decisões, e conforme vai baixando os níveis, o poder de decisão vai se diluindo, vai reduzindo, até que chega nas camadas inferiores, onde elas apenas executam. Então, existem as pessoas que é o operacional, que operam, que executam, e existem aquelas pessoas que pensam, que idealizam, que determinam, que orientam, e os outros executam. Mas esse formato piramidal, ele vai, ao longo das últimas décadas, mudando. Primeiro, achatando os níveis hierárquicos. Tínhamos empresas aí com 30, 40, 50 níveis hierárquicos. E isso vai se reduzindo, vão tirando estes personagens intermediários e vão dando poder, vão dando autonomia para determinados níveis, tá? Dentro dessa hierarquia que vai se achatando. Só que isso é um processo lento, porque muitas vezes isso impacta na cultura organizacional. Sabem que, né, a mudança de cultura é uma coisa muito ampla, muito profunda, não é simples, né, mudar os elementos culturais. Então, por exemplo, aqui na sala, vamos conversar aqui, vamos ver. A Bianca está falando de Canoas, a Juliana, pressuponho, não sei se a Juliana está com um problema no microfone e tal. Estou aqui. É de Canoas também, Juliana? Cachoeirinha. Cachoeirinha, então aqui na região metropolitana. Mas a Larissa está um pouquinho mais longe, né, Larissa? De onde tu está falando? Manaus, Amazonas, professor. Larissa está um pouquinho ali para cima, ali, de Canoas. Um pouquinho. Então, a Larissa está lá em Manaus. O Valdenir está falando aonde, Valdenir? Cachoeirinha. De Cachoeirinha, está aqui pertinho também. Cachoeirinha é cidade limítrofe da capital, né, assim como Canoas, né, fazem divisa com Porto Alegre. E Valcilene, está falando de onde? Valcilene não está perto também. Manaus. E a Ana, Manaus. E a Ana? De Palmas. Palmas. Olha aí, ó. Então, diferenças culturais, né? A questão, imaginem vocês, né, vindo morar aqui no Sul, ou nós do Sul indo morar aí. Existe um processo de adaptação, né? Existe um modo de viver, existe uma cultura,
Brasil é um país muito grande, né, de extensão continental e com diferenças culturais muito marcadas. Então, esse processo de adaptação, né, é realmente desafiador. Mudar a cultura, que é algo que faz parte do cotidiano, das crenças, das práticas, da forma com que se pensa, da forma com que se age, é muito difícil. E as empresas possuem a sua cultura organizacional. Toda empresa tem uma cultura organizacional. E a cultura organizacional diz respeito exatamente a como as coisas funcionam lá dentro da empresa. Então, às vezes, tu tem duas empresas que podem estar na mesma região, serem próximas, serem do mesmo segmento, do mesmo ramo de atividade, serem do mesmo porte, né? Serem muito parecidas, mas lá dentro as coisas são diferentes. Tu vai numa empresa, né, existe aquela dependência, aquele medo de tomar uma decisão sem que o supervisor abone, dê o visto, autorize e tal. E tem outra que funciona de uma maneira muito mais autônoma e tal, porque são características culturais. Então, este processo, né, de transformação de uma empresa que tem uma estrutura hierárquica já definida, marcada e que faz parte da sua história, né, da cultura dela, transformar isto num ambiente de equipes autônomas é muito difícil. Então, a Bianca diz, olha, eu acho que tem vantagens, mas não vejo facilidade nisso. Imagina, Bianca, né, aí na central, daqui a pouco vocês, né, eliminarem todo e qualquer tipo de cargo de liderança e tal, definirem as equipes autônomas e é tudo com vocês. Façam as coisas acontecer. Isso pode dar muito certo, mas não é simples. Se de uma hora para outra tu extingue os cargos de liderança e diz, toquem, façam, vai ter muito conflito, vai ter muita dificuldade, vai ter muito problema. Possivelmente. Não acha isso, Valdenir? O que tu acha? Eu acho que em algumas organizações, por exemplo, eu vi que tem bastante gente aqui que é de trabalho em hospitais, da área da enfermagem. Eu acho que a organização, por exemplo, de um hospital já está no caminho mais avançado do que em outros, porque as pessoas que trabalham ali já têm uma doutrina, já tem, tipo assim, dentro de um certo limite, eles podem tomar uma decisão, até porque tem que ser algo mais rápido, entendeu? Uma tomada de decisão ali vai ter que ser muito mais rápido para poder salvar uma vida ou algo do tipo. Então, acho que é um ramo que está muito mais doutrinado, muito mais pronto para esse tipo de serviço. Porque, se for ver, eles já têm mais essa questão, né? É interessante, nós vamos retomar isso, Valdenir, vai ser interessante. Anota aí para a gente lembrar isso semana que vem, porque na semana que vem eu vou trazer uma discussão, um exemplo que tu vai ter que resgatar essa tua fala. Tá? Vai ter que resgatar essa tua fala, porque ela tem sentido. Mas nós vamos, a semana que vem, ver que a gente tem que relativizar esse aspecto também que tu traz com relação ao tipo de atividade. Né? Não, na área da saúde e tal, pressupõe ou permite que isso aconteça e tal, em outras áreas e tal. Nós vamos falar sobre áreas, né? Sobre características de áreas distintas e como as coisas podem acontecer a partir desta característica. Isso vai ser legal, mas a semana que vem, não vamos atravessar as coisas, isso vai voltar. Mas é um ponto, né, que daqui a pouco o Valdenir sugere que em algumas empresas de determinados segmentos isso seja mais, aconteça com uma facilidade maior, seja mais simples, né? Seja mais propício a esse tipo de trabalho. A questão cultural está perto, está dentro, sem dúvida. Estes elementos que dizem respeito ao tipo de trabalho, sim, apesar de que semana que vem nós vamos relativizar isto. Mas o que mais
O que mais? Né? A Bianca já disse que sim, acha que tem vantagem. Vocês concordam que isso pode ser vantajoso? Vocês acham que isso é uma tendência? Vocês acham que isso é uma tendência? Que isso pode cada vez ser mais característica das empresas? Equipes autônomas? Ou é modismo isso? Professor, eu acredito que nós, brasileiros, nós somos, de certa forma, indisciplinados. Nós precisamos, assim, que desde a infância até na escola, no ensino superior, no trabalho, precisamos que alguém esteja ali, dizendo o que deve ser feito, como deve ser feito, por que caminho trilhar. Eu acho que se deixar muito à vontade, cada um quer fazer a coisa da sua cabeça, da sua forma, e aí vira bagunça. Ao meu ver, eu sempre trabalhei em empresas de origem assim, que são orientais, e eu vejo que eles já são disciplinados já até demais, ao contrário de nós. Tá, mas na empresa, aproveitando, agora o gancho só para não escapar. Tu Sim. trabalhou em empresas orientais, mas as pessoas que trabalhavam nestas empresas orientais, que trazem, de repente, os traços culturais de lá, essas empresas tinham funcionários brasileiros. Brasileiros, isso. E aí, como é que eram os funcionários brasileiros dentro E aí, os funcionários brasileiros, eles são assim, eles precisam que tenha ali um supervisor, um chefe, alguém hierarquicamente acima deles, para que a coisa seja encaminhada. Se por algum motivo aquele chefe sai ali por algum momento, precisa ir resolver uma outra coisa, aí a coisa, assim, o setor começa a andar numa velocidade mais lenta, entende? E os japoneses, assim, independente de o chefe estar perto ou não, o horário é 1 hora de almoço, é 1 hora de almoço, né? Nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. O brasileiro, se tu não tiver, ei, embora, tem que voltar do almoço, aí ele volta naquele passinho, entendeu? Então, eu acho que se deixar muito à vontade, é como o Valdemir falou, eu acho que tem que haver um misto ali. Eu não posso nem também ser rigoroso demais, mas eu também não posso deixar à vontade demais. Eu posso dar autonomia até um certo limite. A partir daí, a pessoa precisa seguir as regras. Tu não acredita nos brasileiros, né? Para nós brasileiros não funciona, não. É claro que a gente não vai generalizar, né? Tem mas tu deu uma generalizada agora, né? Tu diz, japonês é bom, brasileiro não é bom. Não estou falando isso, mas é que a grande maioria funciona assim, né? Eu acho que o senhor deve conhecer os melhor elementos, a Escola da Ponte. Acho que o senhor deve ter escutado já falar, onde os alunos escolhem o que vão estudar. Lá funciona perfeitamente bem. Eu acredito que aqui no Brasil não funciona, porque imagina, lá no ensino médio, os alunos escolherem o que vão estudar, o que o senhor acha? Acho que não ia dar certo, não. É que nós estamos falando aqui dos aspectos culturais, tu tá certa, tu tá trazendo elementos culturais de um povo, uma população, como tu disseste, eu brinquei aqui, mas, bom, não vamos dizer que são todos, mas existe, assim, um predomínio de comportamento que carrega esses traços culturais do jeitinho brasileiro, da malandragem, né? Isto faz parte, sim, faz parte, tem traços culturais que se refletem no comportamento das pessoas a partir, né, dos diferentes países de origem, sim, está certo. Mas isso não significa que não possamos ter pessoas
brasileiros e brasileiras, né? Comprometidas, engajadas, né? Equipes autônomas e tal. O que tu realmente traz tem fundamento assim no sentido de talvez seja mais difícil, né? Talvez seja mais difícil. Talvez essa autonomia lá, em outras culturas, as coisas aconteçam com mais naturalidade e sejam comuns até. E aqui, talvez não estejamos preparados ainda, né? Talvez não tenhamos desenvolvido ainda, pelo menos boa parte das pessoas, essa consciência, né? A consciência. Talvez estejamos ainda impregnados do jeitinho brasileiro, essa coisa que tem que acabar e que muitos, durante muito tempo, se orgulhavam de dizer, né? Da malandragem do povo brasileiro, do que o brasileiro sempre dá um jeitinho, mas isso é malandragem, é uma coisa que é prejudicial, que é horrível, mas que por muito tempo, né, era orgulho até. Não, aqui a gente dá jeitinho para tudo. Não. E estas coisas dizem respeito à cultura, ao modo de ser e tal. Acho importante isso que tu trouxe, Larissa. Mas a gente realmente tem que lutar contra isso, né? Nós temos que lutar contra isso, né? E acreditar que sim. E nós temos muitas empresas que conseguiram criar essa consciência, né? Esse espírito empreendedor, esse grau de comprometimento tão grande das pessoas, e que, por consequência, são as características preliminares, digamos assim, para que tu possa dar autonomia para elas, né? Porque as pessoas que são comprometidas, que se desenvolvem, que procuram desenvolvimento, que têm consciência das suas responsabilidades, que têm consciência dos seus deveres e tal. Bom, estas pessoas, elas já têm os requisitos mínimos para serem autônomas, para tu dar autonomia. Na semana que vem, isso que eu falei agora há pouco para o Valdenir, vai servir também para essa observação e para esse teu depoimento, Larissa. Para ti, para o Valdenir, essa situação que eu vou trazer de culturas, de circunstâncias muito distintas, né? Semana que vem nós vamos pensar sobre isso. E do que isso representa, assim, em termos de resultado e como as coisas acontecem. Trazer 2 exemplos aí que são muito interessantes no início da aula para a gente discutir a semana que vem. Mas bacana, eu acho que é importante isso que vocês trouxeram, né? Acho que tem um aspecto, Larissa, Valdenir, Bianca, Ana, Valcilene e Juliana, tem um aspecto que é importante. As pessoas certas. Nós precisamos sempre pensar nisso. Uma equipe vai funcionar bem, uma equipe vai ser uma equipe de excelência, uma equipe, né, ela vai alcançar êxito se tiver as pessoas certas. Tudo começa por aí. Tudo começa por aí. Tem um ponto que a gente destaca dentro da teoria da gestão de pessoas, que é um ponto bem inicial, que vocês, se já leram o material, já viram, e um ponto que trata de recrutamento e seleção, né? A gente sabe, né? Tarefa aí de todas as empresas, né? Em algum momento tem uma oportunidade, vai fazer o processo de recrutamento e de seleção. Esse processo de recrutamento e seleção, ele é decisivo para o resultado da empresa, de qualquer empresa. Porque o que a gente precisa é ter a capacidade em termos de organização de time, é saber encontrar a pessoa certa. E precisa encontrar a pessoa certa.
quais são as características. E isso é muito complexo, porque isso não é uma questão de avaliar a habilidade, né? Avaliar competências técnicas, habilidades. É muito mais do que isso. É avaliar os aspectos comportamentais, os aspectos relacionados à personalidade, os aspectos relacionados às questões emocionais, ao equilíbrio emocional, a capacidade de relacionamento interpessoal. E todos esse conjunto, né, e é realmente muito complexo, ele precisa estar muito bem alinhado às características da função, do cargo, daquilo que se pretende. A pessoa certa. Este é um ponto assim muito importante para que se possa pensar em termos de equipes autônomas. E uma equipe autônoma não vai ser um conjunto de pessoas semelhantes para formar essa equipe. Muitas vezes vai ser um conjunto de diferentes. Um conjunto de diferentes com características, habilidades, personalidade, mas que se encaixam, se completam, se complementam. Se fosse, né, uma grande engrenagem. Só que tu precisa compreender exatamente, né, esse universo tão complexo que constitui, né, o indivíduo, o ser humano. Então, é ter as pessoas certas, ter a capacidade de capacitar, né, ter a habilidade, ou ter a competência de preparar as pessoas, de constituir as condições para que elas se desenvolvam. Isso tudo, de alguma forma, pode ser a base assim para se ter equipes autônomas. A questão econômica, não tem como a gente fugir disso. Ela se atravessa nesse movimento que se instituiu há algum tempo atrás de constituição de equipes autônomas. Pensem comigo. Como assim a questão econômica no meio dessa constituição de equipes autônomas? Porque se daqui a pouco nós temos uma hierarquia, uma estrutura hierárquica grande, né, com os seus níveis lá, diferentes níveis, e o supervisor, e o coordenador, e o líder, e o chefe e tal, e daqui a pouco eu começo a criar equipes autônomas, quem é que começa a desaparecer aqui? Tem alguns níveis que começam a desaparecer, tem alguns cargos de supervisão, de coordenação, de liderança que começam a desaparecer. E isso representa o quê? Redução de custos. Então isso é interessante também em termos de redução de custos. Tu começa a dar mais autonomia para as equipes e elas não precisam mais, né, de estes cargos superiores. Isso significa que nós estamos eliminando os cargos de liderança? Não. A liderança continua existindo. Só que, por vezes, essa liderança ela não é formal. Ela é informal. As pessoas desenvolvem a habilidade de liderar e elas compartilham atitudes de liderança nas equipes, porque as equipes são constituídas por profissionais autogeridos, líderes de si próprio, gestores de si próprio. Então, estas passam a ser novas características, características contemporâneas, que valorizam essa autogestão, essa independência e tal. Muito bacana, mas que a questão econômica e de custos se atravessa, não há dúvida. Não há dúvida. Isso Quando se fala em espírito empreendedor, o que é espírito empreendedor? É tu trabalhar na empresa com o sentimento de que, ou com uma atitude idêntica à de quem é o dono da empresa.
O espírito empreendedor pressupõe que tu, né, trabalha como se a empresa fosse tua. Mas tu é um colaborador. Só que tu tem essa postura, né, de preocupação com a empresa e tal. Bacana. Isso é um movimento contemporâneo, é um movimento recente? Sim, isso é uma exigência, né? Toda empresa, quando vai admitir alguém, ela quer pessoas que tenham... O que é o espírito empreendedor? O cara que tem iniciativa, que tem proatividade, que tem... Né, que não fica esperando alguém dizer o que ele tem que fazer, ele vai atrás e tal. Né? Isso não é uma característica presente em todas as vezes que as empresas estão buscando profissionais no mercado? Claro que sim. As empresas, elas, claro, que muitas vezes precisam, né, fazer uma série de testes no que diz respeito a habilidades técnicas. Vê se tu tem esse conhecimento, se tu tem esse domínio e tal, perfeito. Mas tem um cuidado cada vez maior com as habilidades comportamentais. Deixa eu conhecer um pouquinho mais de ti agora no que diz respeito à tua proatividade, à tua iniciativa, à tua capacidade de relacionamento, à tua capacidade de trabalhar em equipe, são questões comportamentais. E o que pesa mais na hora da decisão de quem vai escolher? Claro que o ideal é o cara que tem muita habilidade técnica e também tem, né, destacar estas habilidades comportamentais. Mas, se tu tiver que pesar entre alguém que né, tem deficiências nestas habilidades comportamentais, com relação a alguém que carece de né, de algumas técnicas, tu pega quem? Tu pega esse. Tu pega o que tem habilidades comportamentais, porque a técnica ele desenvolve. A técnica, nós vamos oferecer um treinamento, nós vamos oferecer uma capacitação, mas ele é um cara dinâmico, é um cara que tem iniciativa, é um cara proativo e tal. Características comportamentais são mais importantes e mais valorizadas e mais prestigiadas do que as características, do que as habilidades técnicas. Até porque habilidades técnicas, o que tu tem hoje, vale para hoje. Amanhã já mudou. Amanhã já tem nova tecnologia, amanhã já tem novo sistema, amanhã já mudou tudo. E aí, amanhã tu te capacitou para aquilo, te prepara, porque depois de amanhã já mudou tudo de novo. E numa velocidade cada vez maior. Então, o que tu sabe hoje, tu sabe hoje. Agora, a tua atitude para buscar essa renovação, estar sempre te capacitando, estar sempre buscando novo, essa atitude a gente não encontra em todos. Encontra mais nos japoneses do que nos brasileiros, né, Larissa? Mas tem muito brasileiro também que tem essas atitudes. Tem sim. E é isso. Tem brasileiro, tem japonês, professor, que só quer ficar no Brasil por conta do carnaval, das mulheres bonitas. Também. Tem japonês assim. É verdade. Gostei. Bem observado. Então é isso, equipes autônomas. E o TDE desta semana, para a gente ir encaminhando, porque já é 13 para as 22 horas. Quem é que tem fuso horário mesmo? É Palmas, né, Ana? Não, Manaus? Qual é a hora aí, Manaus? Em Manaus. Agora é o quê? 20h46. A gente é 1h antes. Eu tenho que colocar lá no ambiente aula, semana passada já me dei conta disso e esqueci. Eu tenho que colocar horário de Brasília, a aula começa às 20h30, horário de Brasília. Né? Porque senão tu entra 20h30 e aí não vai achar nada, né? Aqui é 1h. Muito bem. Mas, então, o TDE desta semana agora, que já abriu hoje, ele trata desta questão de participação, da possibilidade das pessoas participarem, né? Do quanto as empresas querem cada vez mais fazer com que as pessoas sejam partícipes, que sejam cada vez mais, tenham esse espírito empreendedor, que tenham cada vez mais autonomia, iniciativa, proatividade. E que tipo de programa, que tipo de organização que as empresas desenvolvem, estabelecem para que as pessoas tenham essa iniciativa, essa vontade de participar. Então,
eu apresentei um breve texto, né, que fala sobre administração participativa, gestão participativa, depois fala sobre um programa de sugestões instituído, instalado, né, numa empresa, e aí vem 3 questões que, né, pedem para vocês escreverem alguma coisa, né? O que vocês acham de programas de sugestões, né? Se ele tem a ver com isso que a gente está discutindo, da teoria das relações humanas e tal, ou não. Se há vantagens ou desvantagens na gestão participativa, o que vocês acham disso? Pode ser que enxerguem vantagens, mas também pode ser que enxerguem algumas desvantagens ou alguns riscos. Então, né, não tem uma resposta pronta. E, por fim, que eu coloquei ali, discuta com colegas, mas não necessariamente, né? Enfim, pode ser só o teu ponto de vista, se conseguirem relatar alguma situação real, se for o caso, ou que leu alguma situação, ou que soube, né, de alguma situação, ou vai fazer uma pesquisa, no sentido de tentar identificar alguma situação real, desses modelos em que prestigiam a participação. O quanto isso pode fazer diferença, né, no dia a dia das pessoas, o quanto isso pode fazer diferença no resultado das organizações, no resultado que as empresas alcançam, se isso realmente é uma característica que está consolidada, né? Que é isto, funciona assim, e cada vez mais. Nós vamos ter participação das pessoas, as pessoas cada vez participando mais dos processos de tomada de decisão e tal, isso é inevitável, ou não, depende, né, como vocês trouxeram aqui, depende das questões culturais, depende de uma série de coisas. Quero que vocês pensem um pouco sobre isso, para a gente ampliar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais. Como eu disse, eu vou trazer 2 exemplos da semana que vem que vão talvez se tornar mais complexo ainda. Então, tentem problematizar, não sigam assim na linha né, da ideia comum, da ideia mais simples. Não, gestão participativa, sim, e tal. Vamos pensar um pouquinho mais nos eventuais problemas que a gente pode ter com esse tipo de modelo. Enfim, quais são as dificuldades? Não, tem vantagens, mas tem alguns desafios e tal. Tentem tornar assim mais complexa e mais ampla e mais profunda essa análise. Se manifestem, como eu disse, sala de interação, o TDE faz parte de uma sala de interação e, por consequência, a sala de interação pressupõe interatividade. Então, se, por exemplo, a Valcilene escreveu alguma coisa lá, né, se manifestando ali e tal, a Ana, né, leu a proposta do TDE, mas leu também o que a Valcilene, né, porque é uma sala de interação, que a Valcilene escreveu, e pode concordar, pode discordar, pode complementar e tal. Então, não se restringam a só responder. Deixa eu responder as 3 aqui, lavei as mãos e acabou. Eu acho interessante que, às vezes, tem algumas salas de interação que tem uns que voltam 2, 3, 4 vezes e vão opinando e tal, gostam de participar. Isso enriquece bastante. Até porque, como eu disse, não tem respostas certas. Quando a gente está tratando de comportamento humano, a gente não pode ser tão definitivo, né? Nós temos que considerar essa grande complexidade e variabilidade, né, das práticas, das crenças, das atitudes, enfim, do comportamento humano, e precisamos considerar isso. Certo, turma? Pequena turma, vamos ver se a gente consegue aumentar a nossa audiência. De 21, 6 apareceram. Estamos mal de audiência, hein? Mas fica o registro aqui. Legal que vocês vieram. Vou insistir e ficar aqui registrado que está sendo gravado para que todos assistam, que eu prestigio a presença, porque eu gosto desse debate. Valdemir falando, Larissa falando, Ana falando, Bianca falando, todo mundo participando, isto enriquece, e a participação dos TDEs também. Então, vamos seguir aí envolvidos, tá? E torcer para que outros se integrem
nos nossos debates. Alguma dúvida, algum comentário final? A palavra está aberta. Tranquilo? Tudo certo? Muito bem, então vamos interrompendo a gravação e nos despedindo.